Olá, boa tarde, Natália, Josias, Sakamoto, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, né, de falar novamente dessa série de reportagens aí que me consumiu 6 meses de investigação e que a gente vem abordando aí nas últimas semanas no UOL. Essa reportagem especificamente que envolve o deputado Pedro Paulo, primeiro um contexto, ele foi um dos parlamentares, né, na lista, verifiquei 33 parlamentares, pelo menos, que destinaram quase meio bilhão de reais a um grupo aí de 7 ONGs, né, nesses últimos, entre 2021 e 2023, e o deputado Pedro Paulo é um dos que estão aí no topo dessa lista, né? Enfim, só de emendas individuais dele foram 20 milhões de reais, fora eventualmente emendas de bancada, né, em que o deputado também participa de alguma forma na indicação dessas ONGs. Nesse caso, assim, um caso muito emblemático, né, muito evidente, como a gente já vem mostrando ao longo dessa série. Enfim, fatalmente existe aí um indício muito forte de desvio de recursos que tem que ser investigado, enfim, futuramente pelo Tribunal de Contas, Ministério Público. A gente espera que isso aconteça. Esse exemplo que eu verifiquei no próprio relatório de prestação de contas da ONG, a ONG recebe mais de 300 mil reais para fazer uma compra de um kit, né, na verdade, que vem com o saco de pancada, na verdade, é o principal item desse kit, mas vem luva de boxe, vem aquela aparador de soco de boxe, enfim. Só que aí eu fui ver, efetivamente, no relatório de prestação de contas, se havia, é um projeto esportivo, né, se havia algum núcleo nessa de aulas gratuitas de boxe. E não havia. Simplesmente a grande maioria eram aulas de ginástica, né, o que eles chamam de treinamento funcional. Essas aulas, em geral, acontecem em praças, enfim, não exigem uma grande estrutura para acontecerem. Enquanto isso, né, enquanto esse projeto se desenvolve sem a necessidade de uma grande estrutura, são feitas várias compras absurdas, como essa, de 400 sacos de pancada, que não tiveram nenhuma utilidade, enfim, levando a gente até a desconfiar que efetivamente, se efetivamente eles foram entregues, enfim, o fato é que foram pagos, né? Agora, se foram entregues e efetivamente utilizados, aí realmente isso acabou gerando uma grande dúvida aqui na apuração que eu fiz. Impressionante. Josias e Sakamoto se interessaram bastante por esse assunto. Estava lendo aqui coluna de Sakamoto, pontos do Josias antes de entrar. Sakamoto, você quer complementar um pouquinho também do que se traz de análise aí em cima desses dados tão importantes trazidos pelo Rubem? Antes de mais nada, dar parabéns pelo Rubem pela apuração, né, pela investigação, né, joga luz sobre essa situação. Agora, tem um ponto interessantíssimo disso tudo, né, que nos lembra que esse desvio de grana, né, do boxe no Rio de Janeiro, né, que é um dos vários, mostra que emenda parlamentar virou esculacho, né? A gente está num momento que o governo federal está sendo pressionado para reduzir programas sociais, para cortar o mínimo constitucional de educação e saúde, a fim de fechar as contas públicas, né? E o que que acontece é que, ao mesmo tempo, né, você vê se avolumar denúncias de desvio de grana envolvendo destinatários de emendas parlamentares, no caso das investigações do Rubem envolvendo organizações não governamentais. Você tem outras emendas que não é de agora. Você tem, por exemplo, teve agora kits de boxe, um tempo atrás teve kits de robótica em Alagoas, de Arthur Lira, né? Da Alagoas de Arthur Lira, uma emenda do Arthur Lira, né? Com pessoas próximas a ele, né, recebendo essas emendas, né, para compra de kits que estavam de sobrepreço, né? Então, tudo isso é uma porrada na cara do cidadão. Ao mesmo tempo que tem uma pressão em toda uma argumentação, ó, tem que cortar gastos sociais, tem que cortar benefício social, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, aposentadoria, etc. As emendas parlamentares, que nunca foram tão grandes, seguem praticamente intocadas, né? Desde do governo Dilma Rousseff lá atrás com Eduardo Cunha, passando por Temer, Bolsonaro e Lula, o orçamento da União é sequestrado pelo Congresso, que acaba, na verdade, evitando o investimento em grandes questões nacionais e alocando em municípios. Né? E aí parece até que a gente, ao invés de ter deputados e senadores, temos vereadores federais, que aí alocam nos municípios para quê? Para garantir a sua reeleição no futuro. O problema é que muitas vezes isso não é só alocado em projetos que de fato existem, mas, como o Rubem mostrou, projetos que não existem. E esse dinheiro vai para quê? Vira lagosta ou vira caixa 2?
Lula, né, Josias? Ele que tanto falava ali de enquadrar questões em torno do orçamento secreto que a gente viu tão forte durante o governo Bolsonaro, agora então assistindo essa situação. Lula desistiu de alguma forma de se posicionar nesse sentido? Como é que você vê a resposta do presidente? Desistiu, né? Desistiu. E a gente está diante de um padrão, né? O Rubem está tratando aí de 7 ONGs e, e não é uma grana negligenciável, né? Receberam aí quase meio bilhão de reais e são muito impressionantes os casos todos, né? Agora nós estamos falando aí desse kit de boxe para quem não oferecia, ONG que não oferecia luta no cardápio, né? E aí você vai olhar, é o Pedro Paulo, que é o deputado, que é amigo do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que é um chapa do Lula, muito próximo do Lula, né? E na campanha, de fato, o Lula tinha prometido enquadrar essa bancada que o Bolsonaro alimentou na base de orçamento secreto. E todo mundo sabia, o Lula, inclusive, que seria muito difícil acender a luz, né, em cima desse orçamento. Mas o Lula, depois de eleito, ele desistiu de tentar, né? E tanto que há hoje na esplanada um ministro indiciado por corrupção, desvio de emenda para asfaltar lá uma estrada na frente da sua fazenda. E todo mundo finge que não vê essas pescarias, porque na prática o único lugar onde o único lugar onde luta de boxe pode virar pescaria é o orçamento da União, né? O cara vai lá, pesca uma grana para comprar equipamento de boxe, saco de pancada, luva, para uma ONG que não oferece essa modalidade, né? E as pessoas fingem que não veem isso. E esse caso aqui das ONGs aí abastecidas pelo deputado Pedro Paulo, estamos falando de 2 anos do governo Bolsonaro e o primeiro ano do governo Lula. Então, essa série de reportagens que o Rubem está trazendo à luz, ela mostra o padrão. É o padrão que se verifica em outros desvios com o dinheiro de emenda. O sujeito põe a emenda, pendura a emenda no orçamento, depois ele diz que não tem nada a ver com a aplicação, e aqui nós ficamos vendo, o Rubem pegou lá os ofícios do deputado, mandando lá para a Unirio, porque o dinheiro vai para a universidade, da universidade vai para a ONG. Ele fala, não tem nada a ver com isso. Aí tem o ofício do cara, do parlamentar, dizendo para a universidade qual é a ONG que tem que receber a grana. Aí, no meio dessa conversa mole toda, você descobre que o cara decidiu quais eram as ONGs que iam receber, aí ele é apanhado no contrapé e ele lava as mãos e fala: oh, não, mas eu não tenho responsabilidade pelo controle do gasto. Então, sempre que a imprensa ou a Polícia Federal chegam no lance, os autores dessas emendas eles se fingem de mortos, fingem como se não tivesse nada a ver com eles. E assim vão desviando as verbas públicas, né? Então, aí tem uma conclusão que é imperioso que todo mundo tire, né? Que se você não tem cuidado, se for descuidado com o seu voto, você vai pagar com o bolso. Então, é preciso saber em quem você está votando, né? E esses casos servem para isso, serve para identificar esses personagens, né? E a outra coisa é que você não pode continuar ou manter a situação do modo como está. Porque nunca foi tão fácil tratar com esse descuido o dinheiro dos outros. O deputado Pedro Paulo não vai fazer isso com o dinheiro dele. Vou aplicar aqui sem saber o que vai acontecer, aí você joga o dinheiro ali, ao Deus dará, não. O dinheiro dele ele vai tratar com muito cuidado, mas estão gastando o dinheiro do orçamento como se fosse dinheiro grátis, né? Então, acho que essas reportagens têm essa importância. Primeiro, para mostrar para o eleitor que ele precisa ter apreço pelo voto. E se não cuidar do voto, vão mexer no bolso dele. E segundo, não dá mais, né? O governo precisa tomar uma atitude, né? É preciso que vá lá que o parlamentar queira destinar recursos à sua base eleitoral, isso tudo é do jogo. Agora, é preciso ter uma noção qualquer de interesse público por trás da despesa. Não pode acontecer assim, na galega. E como diz o Rubem, não dá nem para saber se o cara comprou ou não o material, o equipamento, porque a reportagem conta que mesmo a ginástica funcional ali, as pessoas estão compra o equipamento ali para a pessoa poder fazer a ginástica,
mas o sujeito tem que botar ali uma canga no chão, deita no chão na prática, que não aparece na hora de ministrar ali as aulas de ginástica, não aparece o equipamento. Então é tudo muito vergonhoso, né? E a vergonha subsiste, permanece e acontece uma após a outra e nenhuma providência é tomada. E quando acontece, como o Sakamoto lembrou do kit de robótica, quando chega no Arthur Lira, o imperador da Câmara recorre ao Supremo e o Gilmar Mendes enterra provas vivas e enterra a investigação inteira, não só do Arthur Lira, mas tudo. E aí é como se não tivesse acontecido. Não dá, né? A República merece mais respeito. E aí, como você pontuava, já entra nessa discussão de que quando se fala de fiscalização, no caso, cabe à universidade, aqui no caso é que o Rubem trouxe da resposta do Pedro Paulo, de que ele não tem a competência para realizar individualmente as atribuições dessas esferas institucionais. Algum destaque final com base no que o Josias e o Sakamoto levantavam aqui, Rubem, para a gente encerrar essa conversa? Sim, não, é exatamente isso assim, que eu acho importante a gente ressaltar. E esse caso do Pedro Paulo é um caso muito explícito, porque ele foi muito contundente na resposta ao dizer que ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre a destinação final dessa emenda. Ele dizia, olha, eu destinei a minha emenda para a Unirio, que é uma universidade séria, e eu não tenho, a partir daí, nenhum controle. É a própria Unirio que vai fazer esse tipo de controle. E aí eu vou lá e pesquiso, né, no próprio sistema de processos administrativos da Unirio e encontro ofícios do deputado Pedro Paulo indicando especificamente as ONGs que ele quer. E não só indicando as ONGs, como ainda dizendo que tudo que houvesse de relatório, de prestação de contas do que essa ONG fez com o recurso das emendas dele, deveria ser mandado para o gabinete dele. Então, assim, é claro que ele deveria, então, estar ciente ao contrário do que ele disse. Enfim, e essa é uma justificativa que foi adotada não só pelo Pedro Paulo, como por outros parlamentares que eu abordei nessa série. Então, eu acho que não cola mais, né, essa justificativa de que eu mando, mas aí a universidade que se vire para fiscalizar. Não, ele sabe exatamente, ele indica, existe inclusive uma brecha na lei, que no caso de emendas parlamentares não há necessidade de se fazer um chamamento público, né, que seria uma espécie de licitação entre essas organizações para se definir qual faria o projeto. Então isso existe, né, entre aspas, legal, mas aí tem que ver a moralidade disso, né? E se ele está dizendo que não se responsabiliza, não é o que na prática se diz. Então, a gente pode até fazer uma comparaçãozinha com o orçamento secreto, né? O orçamento secreto era um pouco isso. A emenda de relator, você não sabia exatamente quem era o autor, e aí depois se manda um ofício ali, aquilo acontece meio que na encolha. Dessa mesma forma acontece no caso dessas emendas, né? Oficialmente, ali no sistema do governo aparece que a emenda é para a Unirio, mas ali depois, na encolha, escondido, o deputado vai lá e diz, olha, eu quero que seja essa ONG aqui, porque eu confio nela, e aí depois lava as mãos para tudo que a ONG fez com o dinheiro, nosso dinheiro, né, que foi indicado pelo parlamentar. Então, realmente é uma situação bem complexa, enfim, que isso deve ser investigado aí a fundo pelas as Cortes de Contas e, eventualmente, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. A gente espera aí nos próximos tempos. Situação crítica e reforçando a importância da transparência e do trabalho da imprensa. Rubem, parabéns aí pela reportagem, por mais essa. Até uma próxima, viu? Obrigado. Josias e Sakamoto, já vou me despedindo de vocês também, senão os fãs do Análise da Notícia, os famosos analisers, vão me matar por aqui pelo chat, que já eles estão chegando. Brigadão por mais essa, viu, Josias? Um beijo. Obrigado a você. Beijão para todos, beijão para quem nos acompanha. Até amanhã. Tchau, tchau, Sakamoto. Até a próxima. Tchau, Natália, Josias, Rubem.